Olá, eu me chamo Jonathan Anderson Fragegidio, sou professor da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia do município de Três Rios, e hoje eu vou apresentar um relato de experiência intitulado Alfabetização, Cultura Indígena e Letramento Significativo, uso do livro O Tupi que Você Fala no segundo ano do ensino fundamental. Bom, a escola ela tem um papel fundamental na valorização da diversidade cultural e na formação dos cidadãos críticos e conscientes. É nesse contexto que o nosso trabalho está inserido, né? Que o meu trabalho está inserido, acreditando que a escola ela é um espaço importante para poder desenvolver temáticas que permeiam a diversidade cultural. Mas um problema que eu percebo muito na educação é que ainda há pouco espaço para esses saberes oriundos das culturas indígenas presentes no currículo escolar. E aí essa ausência desses conceitos, né, desses saberes, eles podem reforçar estereótipos de desigualdade. E aí foi por esse motivo, pensando nisso, é que eu decidi utilizar esse livro, que é um livro muito famoso, O Tupi que Você Fala, porque ele tem uma linguagem facilitada, ele é próprio para crianças, e eu percebi que nele é possível aproximar os alunos, né, da linguagem, da cultura indígena, de uma forma mais significativa para poder contribuir com o desenvolvimento de uma educação mais inclusiva e antirracista. A relevância desse trabalho, ela está inserida da temática indígena, né? Envolve o respeito à diversidade, o diálogo intercultural, considerando também o marco legal é, que desde 2008 estabelece a obrigatoriedade de trabalhar as histórias e culturas indígenas na educação básica. Então, o objetivo desse trabalho foi investigar como o uso do livro Tupi que você fala contribuiu para a alfabetização e letramento significativo e a valorização da cultura indígena no segundo ano do ensino fundamental. A metodologia do trabalho envolveu 6 passos, né? Que foi a leitura compartilhada, essa leitura envolvia a leitura de grupos, né? Em grupo, a identificação de palavras indígenas no livro, a produção de frases utilizando palavras que estivessem ali no livro e que incorporassem, né, palavras indígenas, os significados e a relação dessas palavras com a vida cotidiana das crianças, discussões e reflexões sobre a presença histórica dos povos indígenas e originários aqui no Brasil. E, por fim, um registro e acompanhamento dessas atividades, que eram registradas nos cadernos dos alunos, né, murais coletivos, produções individuais e observando essa progressão dos estudantes, o engajamento deles. Os resultados que nós tivemos, né? Nós tivemos a ampliação das concepções dos estudantes, então eles superaram aquela visão estereotipada, né? Achei fofinho, porque eles não usavam mais o termo indígena, que é um termo que está caindo, perdão, índio, que é um termo que está caindo em desuso, e passam a utilizar povos indígenas, os indígenas, né, para se referenciar a esse grupo étnico e passaram a compreender melhor a presença desse povo, desse grupo na história do nosso país, do desenvolvimento da nossa sociedade e também na atualidade. A ampliação de repertório linguístico, porque aumentaram seu repertório de linguagem, de palavras conhecidas, do seu vocabulário, conectando isso às palavras de origem indígena, mas que também são utilizadas na atualidade. Evolução na leitura e na escrita. Uma vez que teve a maior participação dos estudantes, eles começaram a desenvolver uma autonomia para poder produzir frases, pequenos textos, né, e alguns textos longos também. O engajamento e a participação, os alunos ficavam muito felizes de utilizar o livro e poder perceber que esse livro podia ser utilizado de diversas maneiras dentro da sala, tanto para o desenvolvimento da escrita quanto da leitura e também para uma formação crítica e antirracista, né? Não só para o desenvolvimento da leitura e da escrita, mas foi possível perceber uma postura mais crítica e respeitosa dos alunos em relação à diversidade cultural. E aí a gente percebe que esse trabalho ele está pautado em diversos marcos teóricos e referenciais que envolvem a alfabetização e o letramento com sentido, como sugere Marquessone e Shimazaki, a valorização da cultura indígena e da educação antirracista, que é um marco legal que estabelecido, né, um alinhamento legal, que também está estabelecido na Lei 11.645 desde 2008. A gente pode pensar também em práticas pedagógicas interculturais que consideram diferentes histórias, experiências linguísticas que podem contribuir para uma educação mais equitativa e contextualizada, como sugere Oliveira e Almeida lá no ano de 2023.
e uma aprendizagem mais significativa para poder contribuir com a evolução das crianças. Nessas atividades elas ampliam o vocabulário, uma participação mais autônoma, como sugerem Shimazaki também lá em 2021, uma produção de uma escrita mais complexa. E aí, por fim, a gente conclui com esse trabalho que foi possível desenvolver nos estudantes uma aprendizagem mais significativa, uma valorização da cultura indígena, desenvolvimento intercultural, engajamento dos alunos e uma contribuição para a educação, uma vez que o livro ele contribui para poder formar cidadãos mais críticos, desenvolver a leitura e a escrita das crianças. Bom, isso aqui é um registro das atividades que a gente passava no quadro, momentos de ditado de palavras originárias ali da cultura indígena, uma parte do que foi feito na culminância final de um corredor que apresentava a história, as histórias e as culturas dos povos indígenas, e fica aqui o nosso registro. E o agradecimento de quem está assistindo esse trabalho aqui no Simpósio Internacional. Muito obrigada.